Obrigado, Sérgio, pela apresentação. Agora a gente passa a palavra à Marisa Maria. Espero que vocês estejam preparados para assim, um pequeno deslocamento, assim, né? Porque claro, eu venho lá do sertão de Brasília, né? Estou saindo do governo agora, depois de 26 anos trabalhando no governo. Entrei lá no governo, lá nos anos 90, como um micreiro, né? Nem sei se vocês sabem o que é um micreiro, você sabe, né, Sérgio? Sei, pô. É um operador de microcomputador, né? Que era como era chamado, assim, o garoto que sabia lidar com a parada era um micreiro esperto, que coloca nas situações, né? E eu vim aqui falar um pouco dessa experiência no governo, especialmente no Ministério da Cultura. No Ministério da Cultura foram os últimos 13 anos, e do impacto, né, de internet, software, cultura, da política pública, e como a política pública devolve isso, enfim, um pouco de uma reflexão em torno desses aspectos aí. Bom, eu queria começar falando de uma coisa até pré-internet, né, do desktop publishing, né, que não sei se vocês acompanham como uma referência, né, isso aí no início dos anos 90, foi uma grande revolução, né, porque você saiu da máquina de datilografia para um PC, que logo depois incorporou uma máquina, uma impressora laser, e aí você tinha praticamente uma editora na sua mão, ou seja, dentro de um setor de governo, e isso para os gestores que tinham alguma coisa a falar, sem dúvida nenhuma, isso gerou um potencial, né, e ter as pessoas que trabalhavam com isso, né, de uma forma assim, efetiva, isso realmente deu um potencial. Eu chamaria da primeira revolução tecnocultural para a internet, assim, digamos, né. Bom, e daí a gente chega em 1997, né, quando a web chega no governo, né. E aí, por acaso, eu estava lá no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, era o ministério onde estava o Bresser Pereira, e ele, como um cara que desenvolvia textos, artigos, ele mesmo se chamava um publisher, ou seja, o desktop publishing certamente o atraiu muito e muito rapidamente o micreiro esperto estava muito próximo do ministro, e nesse contexto de produção de material editorial, ou seja, usando o desktop publishing ali de uma forma bem intensa, inclusive, aí chega a internet, né? Quando chega a internet, o Bresser vê assim, bom, mas isso aqui é uma coisa muito parecida, ou seja, a gente pode diagramar páginas e da mesma forma criar essa comunicação, que é uma comunicação que às vezes pode até ter algum retorno, ou seja, isso lá em 97, o ministro Bresser pensou isso dessa forma e imaginou que deveria ser criado um setor específico para cuidar de internet dentro do gabinete dele, do gabinete do ministro, ou seja, uma coisa completamente diferente do que a gente via, que era ou as áreas de TI, né, as burocracias de tecnologia da informação, tendo que desenvolver o que era a internet, ou as áreas de comunicação social, ou seja, duas caixinhas bem limitadas assim, na sua atuação, que tinham que imaginar o que era a internet chegando no governo, né? Então a perspectiva do Bresser, de alguma forma, abriu uma outra possibilidade de digamos, dar uma referência pessoal, que foi como eu comecei a pensar a política pública digital, ou seja, com essa base, tendo a internet como uma reflexão de referência. Bom, a gente passa para 2003, né, aí a virada de governo, a internet, o software livre, ou seja, com o governo Lula, o software livre vindo muito forte dentro do governo, né, e isso, como a gente já refletia, falando em termos de internet, você tinha o software livre como a infraestrutura mais, assim, adequada, digamos assim, para o desenvolvimento de ideias e políticas públicas em internet. E é isso também eu quero mencionar o Sérgio Amadeu aqui, que na época lá, fenômeno, né? Por que fenômeno? Porque ele chegou lá na Esplanada com a ideia de criar um decreto que obrigaria todas as instituições públicas a usarem software livre, né? Eu lembro que eu vi ele vindo conversar com a minha chefe na época, a Letícia Schwartz, apresentou, é o decreto, nós estamos fazendo uma articulação aqui para colocar todo mundo dentro dessa história. Ou seja, isso teve um impacto muito grande, né, dentro do governo, houve uma mobilização em torno disso, que depois se desmobilizou, enfim, mas isso é outra história. Mas eu quero contar um aspecto interessante desse período, assim, que era o período que a gente estava começando a pensar CMS, né, ou seja, saindo do HTML para o CMS, e o CMS, ou seja, os Content Managed Systems, os publicadores, né, de internet,
sendo a primeira instância de integração, inclusive, do governo. Ou seja, se todo mundo estivesse usando uma plataforma só, você cria uma cultura de software que cria uma sinergia que essas pessoas estão pensando em internet. Nessa época, eu fiz uma pesquisa para saber o que os desenvolvedores de cada setor estavam usando, né? E eles estavam usando ASP, que era uma linguagem lá, que hoje é o .NET, ou seja, a linguagem proprietária da internet, e que, enfim, e o PHP estava ali do lado, ou seja, o cara que sabia ASP, ele sabia PHP. E aí eu cheguei num evento do CERCO para exatamente apresentar, olha, seria muito legal que a plataforma de CMS fosse PHP, um software em PHP. E o CERCO já vinha com o Zooplone, né, que era uma outra visão de software livre também, ou seja, estratégia, cultura de software livre, mas que chegou como um impacto, ou seja, de que ninguém sabe como é que isso funciona, você tinha que contratar alguém que entendesse o Zooplone para fazer a coisa acontecer. Estou querendo fazer a conexão aqui da chegada do software, a questão de cultura e como isso impacta no avanço dessas tecnologias, né? Bom, paralelamente a isso, aí chega Gil e a ideia dos pontos de cultura, ou seja, aí trazendo um aspecto forte do uso de software livre, licenças alternativas em direitos autorais, ou seja, o Creative Commons, e apropriação de tecnologia pela cultura, ou seja, os grupos culturais fazendo música, teatro, dança, vídeo, fotografia, digitalizando isso, publicando na internet, olha novamente aí a publicação, né, enfim, e isso gerando uma dinâmica social, trazendo software livre, cultura e fazendo disso um grande caldeirão que diria que está fervendo aí até hoje, né? Bom, em 2009 eu acho que a gente tem uma exacerbação desse processo, né? Ou seja, o Ministério da Cultura usando fortemente a interatividade, a Web 2.0, o novo jeito de fazer política pública, aqui com meu colega Rodrigo Savazone, como isso também impactou, como é que a gente tecnologicamente mexe com isso, responde a isso, aí vem a ideia do WordPress como uma tecnologia interessante. Eu costumo chamar o WordPress daquele meio de campo entre o técnico e o não técnico, né? Ou seja, cria um espaço onde o não técnico se sente empoderado, né, a fazer usos mais avançados da tecnologia, e isso para o mundo da cultura é realmente uma coisa bem interessante. A partir daí surgiu o culturadigital.br, ou seja, a primeira rede social lançada por um governo, também usando a tecnologia WordPress. Aí, em 2009, a gente tem a formulação colaborativa do Marco Civil da Internet, utilizando essa tecnologia, ou seja, de uma certa forma, era o Ministério da Cultura, veja, protagonizando essa abertura do governo através de tecnologias software livre, cultura, abertura, né? E queria registrar também aqui um protagonismo do MINC na articulação das pautas ligadas ao digital e à internet dentro do governo, ou seja, a gente tinha um Ministério das Comunicações bobo na história, a gente tinha um Ministério da Justiça que estava tentando fazer as coisas, mas sem os parceiros adequados, e de repente o Gilberto Gil, com seu carisma, criou uma discussão sobre cultura digital e um protagonismo que realmente avançou as políticas públicas nesse sentido de uma forma bem interessante. Ou seja, o desafio de pensar essas várias questões que estão espalhadas no governo de uma forma integrada, tendo a cultura como a liga que faz essa resposta, né? E, bom, aí teve Ana de Holanda, ou seja, teve vários percalços no Ministério em relação ao protagonismo da cultura digital, ou seja, não sei se vocês se lembram, foi quando o selo Creative Commons foi retirado do site do Ministério, isso criou toda uma questão, e de uma certa forma nós tivemos que recuar em várias ações, e aí a partir de 2013 já começamos com alguma retomada, né, de algumas das políticas que estavam lá colocadas. E eu quero mencionar aqui 4 aspectos que eu acho que são, dentre as várias coisas que a gente desenvolveu, são aspectos importantes que merecem ser mencionados porque eles geraram digamos assim, um caldo que está aí presente, né? E a partir dessa desmobilização da ação dentro do Ministério da Cultura, a gente vê como é que isso pode avançar no futuro, né? Eu vou mencionar primeiro aqui, acho legal que está chegando aí o meu colega Léo Germani, que é exatamente dele que eu vou falar, e é um processo que iniciou-se com as cartografias colaborativas, né? A ideia da cartografia colaborativa, ou seja, mapeamentos culturais que acontecem a partir da mobilização dos setores de cultura, né? Colaborativamente entram com informações, sistema de informação cultural, e isso gerou, na verdade, a reflexão sobre o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais e os mapas culturais, que foi uma plataforma que foi gerada aqui na Prefeitura de São Paulo, mas já inspirado um pouco no que a gente estava pensando lá no Ministério da Cultura, e retornou ao Ministério como essa nova versão dos mapas culturais conectado ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Isso é uma dimensão, ou seja, isso é um software, um ecossistema desenvolvido, um arranjo, né,
de software cultural que mobiliza, né, gestores municipais, gestores estaduais, e isso gerando uma oportunidade, ou seja, é um software livre, precisa de manter o desenvolvimento dele, ele implica num ecossistema de pessoas ligadas ao setor cultural, e que, como é que a gente dá continuidade nisso? É um arranjo, vamos pensar. Acho que, inclusive, esse é um evento interessante para a gente provocar sobre essa reflexão, né? O segundo item é a questão da interoperabilidade para os acervos digitais de cultura, né? A gente está falando aí de bibliotecas, arquivos, museus, cinematecas, enfim, todas essas instituições de memória que estão lidando com o processo de digitalização, mas sem o devido apoio de uma política nacional que possa integrar essas iniciativas e dar sustentabilidade a esses acervos, digamos assim, enquanto objetos digitais, né? Então, houve um trabalho intenso da Coordenação de Cultura Digital nos últimos 3 anos, ou seja, desde 2013, na formulação de um modelo operacional para essa questão, e a gente chegou numa solução bastante interessante, que é o Tainacan, que é uma solução de interoperabilidade de modelos de dados para criar o que seria hoje a organização da primeira base de índices dos acervos culturais do Brasil, né? Para ser apresentado de uma forma aberta e pública. Isso é outra dimensão, ou seja, o segundo projeto que eu estou falando. Um terceiro projeto que eu tenho que mencionar aqui, e aí o Diego Aguilera acabou de chegar ali também, que é o representante dessa possibilidade, que foi finalmente, ou seja, depois de muito tempo de cultura digital no Ministério, foi somente agora, em 2014, 2015, com a chegada dessa nova gestão, que nós realmente, a área de TI foi tomada pelo software livre. O que foi uma revolução completa dentro de tudo que a gente fazia dentro do Ministério, porque antes a gente fazia os projetos em software livre, mas não tinha aceitação dentro da estrutura do Ministério, não tinha continuidade, não tinha sustentabilidade. Então foi a tomada da área que realmente era o coração de pensar a tecnologia do Ministério. Isso é um case dentro da Esplanada, apesar de ser um pouco atrasado, né, Sérgio? Mas é um case dentro da Esplanada e que realmente se abre com possibilidades muito importantes aí para o fim. Diego vai falar aqui no evento, isso aí vai poder ser um pouco explorado. E uma quarta dimensão que eu acho que foi muito trazida pelo incômodo do ex-ministro Juca em relação, não sei se vocês viram isso, à censura que aconteceu à foto de uma indígena de seios desnudos no Facebook, ou seja, que isso gerou toda uma questão e que impulsionou uma reflexão sobre direitos culturais na internet, que em pouco tempo agora, em 1 ano, a gente tinha avançado bastante, criado algumas interlocuções internacionais sobre isso, e envolvendo principalmente a possibilidade da manutenção da diversidade cultural. E aí eu quero mencionar a fala do professor Sérgio, assim, a questão do algoritmo é fundamental aí, quando a gente está falando hoje, antigamente a gente falava de cotas, né, para conteúdo nacional, por que tem as cotas dentro dos algoritmos, né? Enfim, essa é uma questão. A questão da memória digital, ou seja, tratando dessa questão hoje, que desde 2002 todos nós somos produtores de conteúdos culturais na internet, não existe nenhuma política que dê respaldo à questão da memória, como isso vai ser guardado, como isso vai ser curado, né, primeiramente, ou seja, quais são os bytes que precisam ser guardados e quem vai guardar isso, né? Ou seja, isso é uma questão de um direito cultural também nosso do mundo digital. A questão da privacidade, só vou falar do Pokémon GO aí, não preciso falar mais nada, e a questão do direito autoral, porque o direito autoral no mundo digital, ele exige um novo balanço, ele exige uma nova perspectiva, e isso é um aspecto que o Ministério da Cultura, de alguma forma, vinha trabalhando. Então são 4 pautas aqui que eu diria que estão relacionadas às políticas digitais, e de alguma forma elas vão precisar de uma reflexão sobre como isso pode avançar, né? E eu, enfim, estou nesse momento dedicado a isso. 5 minutos, ok, estou terminando mesmo. Então, como eu vinha falando, eu acho que esse é um novo momento para a cultura digital, um momento que ela sai de uma forma do seu ponto de reflexão anterior, né, abrigado dentro do Ministério da Cultura, e sai para o aberto, né, para a sociedade civil. E eu penso que nisso aí nós temos softwares que estavam sendo desenvolvidos nessa articulação que o MINC encabeçava e que agora merecem, de repente, algum outro arranjo, alguma outra institucionalidade, apesar do que eu estou aqui sendo despido da minha institucionalidade, né, eu preciso de um exercício um pouco radical nesse aspecto, mas assim, buscar qual é o arranjo, qual é a possibilidade de governança que a gente tem para esse novo cenário, né? Eu acho, inclusive, que nós temos hoje uma maturidade, né, tanto na sociedade, quanto nos movimentos organizados, quanto nas pessoas que trabalharam nesses projetos alinhados com o Ministério da Cultura, uma maturidade para poder perceber que novos caminhos são esses que a gente pode trilhar, né?
E eu acho que isso envolve, obviamente, uma reflexão sobre o que está acontecendo em relação às corporações na internet, ou seja, a apropriação da internet, que antes era um espaço público e hoje passa a ser um espaço completamente comercial, ou seja, qual é a resposta que a gente pode dar numa redescentralização da web nesse sentido, né? Ou seja, retomada do espaço público. E eu sigo afirmando assim que a cultura, ou seja, a abordagem da perspectiva cultural, ela traz insumos fundamentais para essa compreensão, né, do impacto que o digital e as tecnologias de rede, ou seja, essa interconexão nos apresenta, né? Então, bom, era isso que eu queria colocar, enfim, fica como uma provocação a partir de uma outra perspectiva, né? Muito bom. Palavra agora.